Você pode até não entender o que está acontecendo agora, mas Deus está trabalhando em cada detalhe da sua vida. Olá, minha querida amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo. Neste vídeo, eu compartilho um momento simples, um caminho até a praia e um retorno para casa. Mas por trás desses momentos existe uma história de fé, promessa e cumprimento. Baseado no Salmo 126, essa mensagem é para você que está vivendo um tempo de espera, de silêncio ou até de dúvida. E precisa lembrar que Deus não esquece o que promete. Eu também compartilho um pouco da minha história, de quando Deus me tirou do interior da Bahia e me trouxe para o Rio de Janeiro, cumprindo algo que um dia parecia distante, até se tornar realidade. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Se você está em um tempo de plantar, de confiar ou de simplesmente continuar, essa palavra é para você. Assista até o final e permita que Deus fale ao seu coração. E o Salmo 126 começa assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Esse salmo fala de um povo que viveu um tempo difícil, um tempo de espera, de dor e de silêncio. Mas também fala de um Deus que restaurou tudo de forma tão linda que parecia um sonho. E tem um versículo em especial que sempre falou comigo. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Essa palavra me acompanhou em muitos momentos da minha vida. Teve um tempo em que eu só tinha promessas. Eu orava, buscava direção e muitas vezes essa palavra vinha como resposta, como um sussurro de Deus dizendo: eu vou fazer. Mas sendo sincera, eu até gostava da ideia, mas não imaginava como aquilo poderia acontecer. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, saindo do interior da Bahia, foi um tempo de muita fé. Eu não conhecia nada, não conhecia pessoas, lugares, não sabia exatamente o que me esperava. Meu marido, sendo carioca, também não conhecia esse bairro. E mesmo assim, nós viemos. A única coisa que tínhamos era a oração e a certeza de que Deus tinha prometido. E Ele fez. Deus nos trouxe exatamente para um lugar bonito e seguro, um ambiente que trouxe paz para o nosso coração, um lar do jeitinho que agrada meu coração. E mesmo passando por lutas, por momentos difíceis em outras áreas, teve dias em que eu pensei que eu não ia aguentar. E foi justamente nesses momentos, quando eu estava quase desistindo, que o Senhor abriu portas e as coisas começaram a acontecer. Hoje, já fazem alguns anos que estamos aqui, vivendo, construindo, desfrutando da bondade do Senhor. E sabe o mais bonito? Nós somos profundamente gratos. Mas não somos apegados, porque aprendemos algo muito precioso. Onde Deus nos colocar, estaremos seguros. Porque Ele já provou a fidelidade dEle. Hoje eu posso olhar ao redor, ver essa natureza tão linda, ouvir o som do mar e perceber o cuidado de Deus nos detalhes, criar memórias em família, estar presente e sentir paz.
E tudo isso começou com uma promessa e uma decisão de confiar. Mesmo com medo, mesmo sem entender, e talvez você esteja vivendo esse tempo agora. Um tempo de promessa, um tempo de espera, um tempo onde você ainda não vê, mas sente que Deus falou. Então eu quero te dizer como amiga, não duvide. Você tem um Pai, um Deus que cuida, que se importa com você, com seus sonhos, com a sua história. Se preocupe em obedecer, em buscar a presença dEle, em ouvir a voz do Senhor. Porque quando você anda com Deus, Ele te dá a direção. E no tempo certo, amiga, Ele mostra a fidelidade dEle. Talvez hoje ainda seja tempo de semear, às vezes até com lágrimas, mas a colheita vem. E quando vier, vai ser tão lindo, tão leve, que você também vai dizer: estou vivendo algo que parece um sonho. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua família, e deseja encher o seu coração de alegria. E eu oro por você, que o Senhor te cubra com proteção, te dê saúde, te encha de paz e fortaleça sua fé todos os dias. Continue confiando. As promessas de Deus não foram esquecidas. Ele é fiel e no tempo certo Ele vai fazer. Ele vê cada esforço invisível, cada dia que você levantou, mesmo sem vontade, cada vez que você escolheu continuar. Nada disso é perdido, nada. Existe uma colheita sendo preparada, mesmo que hoje você ainda não consiga ver. E talvez quando esse tempo chegar, você também vai dizer: parece um sonho, porque Deus tem esse jeito. Ele não só restaura, Ele surpreende, Ele não só cura, Ele devolve a esperança com delicadeza. Então hoje não se cobre tanto, caminhe, respire, olhe ao redor, até nas pequenas coisas. Talvez nesse som do mar, nesse vento leve, nesse caminho simples, Deus esteja te lembrando de algo muito importante. Você não foi esquecida, filha. Sua história não parou. E aquilo que hoje dói ainda pode florescer. Continue, mesmo devagar, mesmo em silêncio, mesmo cansada, porque o Deus que transforma lágrimas em colheita também transforma caminhos simples em reencontros lindos com a alma. E quando acontecer, vai ser tão leve, tão cheio de paz, que você vai sorrir e perceber: era Deus o tempo todo.